Sejam bem-vindos a este momento de reflexão e espiritualidade. Hoje, mergulharemos no Salmo 8, uma exaltação à soberania de Deus e ao valor que Ele atribui a cada um de nós. O Salmo 8 é um cântico de louvor a Deus que exalta o seu ser e sua obra na criação. O estudo bíblico do Salmo 8 ainda revela que esse salmo é profundamente teológico. Ele trata tanto da revelação geral de Deus quanto de sua revelação especial manifestada aos homens. Além disso, ele considera lado a lado a transcendência e a imanência de Deus. Outro fato notável sobre o Salmo 8 é sua citação no Novo Testamento, onde ele é aplicado inclusive por Cristo e a Cristo. Por isso que, em certo sentido, esse salmo também é considerado um salmo messiânico. O Salmo 8, como seu título revela, é um salmo de Davi. Mas não é possível dizer em que ocasião de sua vida Davi escreveu esse salmo. O mesmo título ainda indica que o Salmo 8 foi direcionado ao mestre de canto, o que implica que esse era um salmo usado na adoração pública de Israel. O Salmo 8 começa com uma declaração de louvor a Deus. O salmista inicia o salmo se dirigindo a Deus por seu nome da aliança, Yahweh. Imediatamente após citar o nome pessoal de Deus, o salmista ainda acrescenta outro título que denota a soberania de Deus como governador de todas as coisas. Ele diz: Ó Senhor, Senhor nosso. É interessante notar a forma como o salmista se refere a Deus de forma pessoal e íntima. O Deus da aliança é, sem dúvida, o seu Senhor. Na sequência, o salmista exalta a grandeza de Deus. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nesse verso, o salmista fala da revelação geral de Deus na natureza. O salmista diz que o nome de Deus, que nesse contexto significa o caráter de Deus, que revela sua pessoa com todos os seus atributos, é magnificado em toda a terra, bem como a majestade divina está exposta nos céus. Mas aqui, mais uma vez, é importante enfatizar a forma como o salmista coloca todo esse conceito num único verso. O Deus transcendente cuja glória preenche os céus e a terra é o Deus que se relaciona de forma pessoal com seu povo, de modo que podemos certamente dizer que Ele é o nosso Senhor. O louvor à glória de Deus não está apenas nas alturas com a exposição de sua majestade nos céus, mas também está na boca dos pequeninos. Sim, Deus colocou o seu louvor na boca dos recém-nascidos e pequeninos. O Senhor Jesus citou essa verdade após ter purificado o templo em Jerusalém. O contraste que o salmista faz nesse verso também é notável. Ele coloca de um lado os débeis, pequeninos e recém-nascidos, e de outro, os considerados fortes, adversários, inimigo e vingador. Parece que seu objetivo é contrastar aquele que totalmente depende de Deus e aquele que pensa ser autossuficiente. No entanto, o louvor na boca dos pequeninos pode silenciar os poderosos e derrotar os inimigos de Deus. O combate entre Davi e Golias é um exemplo prático disso. Na sequência do Salmo 8, Davi coloca ênfase na obra da criação de Deus. No entanto, em nenhum momento ele perde de vista a grandeza do Criador. Nesse sentido, ele lança mão do antropomorfismo para falar da vastidão do universo como obra dos dedos de Deus. É fácil perceber como o salmista coloca a grandiosidade do universo como algo insignificante diante da onipotência de Deus. Porém, o salmista também testifica a respeito da posição destacada e dominante que graciosamente Deus concedeu ao homem no reino da criação. Por isso ele escreve: Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Depois o salmista ainda destaca como Deus deu ao homem o governo das coisas criadas. Sem dúvida, o verso 5 é aquele que concentra os maiores debates interpretativos do Salmo 8. Isso porque o substantivo Deus traduz o hebraico Elohim. Sem dúvida, Deus é o significado mais comum dessa palavra nos textos bíblicos. Porém, num sentido mais genérico, ela também pode significar seres divinos, como os anjos. Então, aqui a pergunta é: o salmista diz que o homem foi feito por um pouco menor do que Deus, ou que o homem foi feito por um pouco menor que os seres celestiais? As traduções bíblicas se dividem entre as duas opções. Se a primeira opção estiver correta, então obviamente o salmista tem em mente a teologia de Gênesis 1, e seu objetivo é testificar da doutrina bíblica
de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser seu corregente sobre o restante da criação. Mas também há apoio para a segunda opção. A Septuaginta, versão grega do Novo Testamento, traduz a palavra Elohim nesse e esse verso como que significando anjos. No Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus segue essa mesma tradução ao aplicar essas palavras a Cristo. Além disso, o escritor de Hebreus entende a expressão por um pouco, como que significando por pouco tempo. Seja como for, o que é certo é que nesses versos, Davi fala do homem como a coroa da criação de Deus. Mas é ainda mais importante entender a forma como o Novo Testamento aplica esses versos a Cristo, como o homem perfeito que restaurou o domínio sobre toda a criação, fazendo certo o que Adão fez errado. 1 Coríntios 15, 27, Efésios 1, 22, Hebreus 2, 6, 8. Todas as coisas estão inteiramente sujeitas ao Cristo coroado de glória e honra, e por intermédio dele, os redimidos também são convidados a participar do seu governo. Romanos 5, 17, 21. Apocalipse 1, 6, 21, 6. O Salmo 8 termina da forma como começou. No verso final, o salmista repete as palavras do verso inicial. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8, 9. Embora esse último verso repita o primeiro, é possível que ao se deparar com ele, após passar pelos versos anteriores, o leitor consiga perceber de forma ainda mais apurada, em relação à sua leitura do primeiro verso, o profundo significado de suas palavras. O homem é a coroa da criação de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser o seu lugar como corregente de Deus neste mundo, sua posição mais importante é como servo e adorador, que se curva diante da majestade do seu Senhor. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus e poder se relacionar com Ele. E isto o Salmo 8 deixa muito bem claro. Esperamos que este estudo do Salmo 8 tenha sido inspirador. Inscreva-se no nosso canal Templo de Orações, deixe seu like e compartilhe para mais conteúdo como este. Que a paz esteja com vocês. Amém.